Você pode ir ao culto todos os domingos, pode levantar as mãos no louvor, pode dizer amém no culto, pode dizimar todo mês, pode orar 3 vezes por dia e mesmo assim estar completamente perdido. Porque existe algo que Deus odeia mais que pecado declarado. Ele odeia a religião sem justiça. Ele odeia adoração sem transformação. Ele odeia culto sem caráter. E se você acha que Deus se impressiona com suas atividades religiosas enquanto você oprime o pobre, engana o próximo e vive na hipocrisia, você precisa urgentemente ouvir o que vou dizer agora. Amós capítulo 5. Deus está falando com Israel, uma nação extremamente religiosa. Templos cheios, ofertas em abundância, músicas de adoração sendo cantadas, festas religiosas sendo celebradas. Mas Deus olha para tudo isso e diz algo chocante. Versículos 21 a 23. Aborreço, trato com desdém as vossas festas, e das vossas assembléias solenes não tenho prazer algum, porque ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Leia isso de novo devagar. Aborreço, trato com desdém, não tenho prazer, não me agradarei, não atentarei. Afasta de mim, não ouvirei. Essas são as palavras de Deus para uma igreja cheia, para um culto barulhento, para uma adoração animada. Ele está dizendo: eu odeio isso, eu desprezo isso, eu não quero isso, afasta isso de mim. Por quê? Porque eles tinham religião, mas não tinham justiça. Eles cantavam no domingo, mas oprimiam na segunda. Eles levantavam mãos no culto, mas sujavam mãos nos negócios. Eles diziam amém no templo, mas praticavam injustiça na cidade. E Deus está dizendo: seu louvor não sobe até mim, sua oração não passa do teto, sua oferta não me agrada, porque você é religioso, mas não é justo. E então Deus diz o que ele realmente quer. Versículo 24. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Deus não quer mais música, não quer mais festa, não quer mais ofertas. Ele quer justiça. Justiça correndo como águas, justiça fluindo como um ribeiro que jamais perde suas águas. Justiça constante, justiça prática, justiça real. Isaías capítulo 1 é ainda mais devastador. Versículos 10 a 15. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não tenho prazer no sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus átrios. Deus está chamando o povo religioso de Sodoma e Gomorra, 2 cidades que ele destruiu com fogo por causa do pecado. E está dizendo: de que me serve seus sacrifícios? Estou farto, não tenho prazer, não pedi isso. Por que vocês pisam nos meus átrios? Porque vêm ao meu templo. Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. As luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pecado misturado com culto. Injustiça combinada com religião. Deus está dizendo:
Eu não aguento mais isso. Versículo 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Sim, vossas mãos estão cheias de sangue. Você pode estar no culto levantando mãos cheias de sangue. Sangue do pobre que você explorou. Sangue do empregado que você não pagou direito. Sangue da viúva que você enganou. Sangue do necessitado que você ignorou. E Deus está dizendo: quando você estende essas mãos ensanguentadas para mim, eu escondo meu rosto. Quando você multiplica orações, eu não ouço, porque suas mãos estão sujas. E então Deus diz o que quer. Versículos 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Deus quer ação, não quer mais canção, quer transformação, não quer celebração. Quer que você faça o bem, procure justiça, ajude o oprimido, cuide do órfão, defenda a viúva. Miqueias 6, 6 a 8 faz a pergunta que todo mundo religioso faz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? A pergunta é: o que Deus quer? Mais sacrifícios, mais ofertas, mais festas? E Deus responde no versículo 8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas: praticar justiça, amar misericórdia, andar humildemente com Deus. Não é complicado. Não é lista enorme de regras religiosas. É justiça, misericórdia e humildade. Jesus disse a mesma coisa em Mateus 23 e 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Os fariseus eram meticulosos na religião. Davam dízimo até das especiarias da cozinha. Contavam folhinhas de hortelã para dizimar corretamente. Mas Jesus diz: vocês desprezam o mais importante: juízo, misericórdia e fé. Você pode dizimar 100%. Se você não tem justiça, misericórdia e fé, você perdeu o ponto. Você focou no menor e esqueceu o maior. Você cumpriu a religião, mas perdeu o coração de Deus. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Religião pura é visitar órfãos e viúvas, é cuidar dos necessitados, é guardar-se da corrupção. Não é ir ao culto, não é cantar alto, é amar na prática. 1 João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua,
mas por obra e em verdade. Não amemos de palavra. Qualquer um ama de palavra. Qualquer um diz que ama. Deus quer amor em obra, em verdade, em ação concreta. E aqui está o que vai te arrepiar. Mateus 7, 21 a 23, Jesus falando sobre o julgamento final. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram maravilhas. Tudo em nome de Jesus. E Jesus diz, jamais tive conhecimento de vós. Apartai-vos de mim. Vocês que praticavam iniquidade. Tinham poder espiritual, mas não tinham caráter. Tinham dons, mas não tinham justiça. Faziam milagres, mas viviam em pecado. Mateus 25, 31 a 46. O julgamento das nações. Jesus separa ovelhas de cabritos. E o critério não é quem foi à igreja. Não é quem cantou mais alto, é quem cuidou dos necessitados. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava sem roupa e me vestistes. Fiquei doente e me visitastes. Estive na prisão e fostes me ver. E os justos perguntam, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, sem roupa, doente, preso? E Jesus responde, em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Tudo que você faz ao necessitado, você faz a Jesus. Tudo que você nega ao pobre, você nega a Jesus. Não é teoria, é prática. Não é doutrina, é ação. E aos que não fizeram, Jesus diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. E quando eles perguntam quando viram Jesus assim, ele responde, quando o não fizestes a um destes pequeninos, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você percebe o que isso significa? Você pode ir para o inferno não por fazer o mal, mas por não fazer o bem. Não por roubar, mas por não ajudar. Não por matar, mas por deixar morrer. Não por oprimir, mas por ignorar o oprimido. O pecado de omissão é tão grave quanto o pecado de comissão. Ezequiel 16, 49, revela algo chocante sobre Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. O pecado de Sodoma não foi só imoralidade sexual, foi soberba, foi fartura de pão enquanto pobres passavam fome, foi ócio enquanto necessitados precisavam de ajuda, foi ter tudo e não fortalecer a mão do pobre. E aqui está a aplicação brutal. Quantas igrejas hoje têm fartura? Templos milionários, som de última geração, ar-condicionado perfeito, poltronas confortáveis, enquanto na mesma cidade a gente passando fome, a criança sem roupa, a famílias sem teto, e a igreja ignora. A igreja não fortalece a mão do pobre. A igreja está repetindo o pecado de Sodoma. Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será
ouvido. Você ignora o pobre. Deus vai ignorar você. Você fecha o ouvido para o necessitado. Deus vai fechar o ouvido para a sua oração. É causa e consequência. É semeadura e colheita. Provérbios 14:31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que tem misericórdia do necessitado. Quando você oprime o pobre, você insulta a Deus. Quando você explora o fraco, você ofende o Criador. Mas quando você tem compaixão do necessitado, você honra a Deus. Não é opcional, não é sugestão, é definição de honra versus insulto a Deus. Então, o que Deus quer? Ele quer justiça. Justiça real. Justiça prática. Justiça que paga salário justo. Que não explora empregado. Que não engana cliente. Que não sonega imposto. Que não dá calote. Que não rouba. Que não mente. Que não trapaceia. Justiça nos negócios. Justiça nas relações. Justiça em tudo. Ele quer misericórdia. Misericórdia que ajuda quem precisa, que alimenta quem tem fome, que veste o que está sem roupa, que visita quem está doente, que não ignora o pobre, que não passa reto pelo necessitado. Misericórdia que age. Ele quer humildade. Humildade que reconhece que tudo vem dele, que não se orgulha de conquistas, que não oprime os fracos, que não se exalta sobre outros. Humildade que anda com Deus de verdade. E se você tem essas três coisas, justiça, misericórdia e humildade, sua adoração sobe, sua oração é ouvida, sua oferta é aceita, seu culto agrada a Deus. Mas se você não tem, todo o resto é hipocrisia, é religião vã, é abominação. Isaías 58 confronta o jejum religioso sem justiça. O povo estava jejuando e reclamando que Deus não estava respondendo. E Deus responde: eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e debates, e para ferirdes com punho iníquo. Vocês jejuam, mas exploram trabalhadores. Jejuam, mas brigam. Jejuam, mas ferem. E então Deus define o jejum que ele aceita. Versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e quando vires o sem roupa, o cubras? O jejum que Deus quer é justiça social, é libertar oprimidos, é quebrar jugos, é repartir pão, é abrigar desabrigados. Isso é jejum verdadeiro, e a promessa é linda. Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando você pratica a justiça, sua luz rompe, sua cura vem. Deus vai adiante e atrás de você, você fica protegido, abençoado, próspero de verdade. Então pare de achar que Deus se impressiona com suas atividades religiosas. Pare de pensar que ir ao culto domingo resolve. Pare de acreditar que cantar alto é o que Deus quer. Ele quer sua vida transformada. Ele quer justiça nas suas ações. Ele quer misericórdia no seu coração. Ele quer humildade no seu andar. E se você não tem isso, seu louvor é barulho. Sua oração é vã. Sua oferta é rejeitada. Sua religião é abominação. Palavras duras, mas palavras de Deus, não minhas, dele. Então, o que você vai fazer?
Vai continuar brincando de igreja ou vai deixar Deus transformar sua vida de verdade? Vai continuar cantando alto enquanto vive injusto ou vai buscar justiça, amar misericórdia e andar humildemente com Deus? A escolha é sua. Mas lembre-se, Deus não se deixa enganar. Ele vê através da religiosidade. Ele conhece o coração. E um dia você vai estar diante dele. E naquele dia não vai adiantar dizer quantas vezes foi à igreja, quantas músicas cantou, quantas ofertas deu. Ele vai perguntar: você viveu com justiça? Você amou com misericórdia? Você andou em humildade? E sua resposta determinará seu destino eterno.